Olá, nós somos a Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho. Hoje é dia 13/8/2024, uma terça-feira, e nós estamos aqui na Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre semanalmente às terças-feiras, 20 horas. Você pode participar se você quiser. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem também um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados na hora do culto. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos. Nós também estamos no Instagram e no Facebook. Siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp, que está lá na nossa página. E procure praticar o triplo C, curta, comente e compartilhe as nossas gravações para alcançarmos alguma relevância no YouTube. E também pedimos que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E seja bem-vindo. Hoje nós teremos o nosso culto, um assunto bastante interessante, um estudo bíblico sobre ser exemplo. Então, eu queria fazer uma breve oração, e aí você se prepare aí para esse estudo bem interessante. Fecha seus olhos. Jesus querido, nós te agradecemos por este culto, por esta noite, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela tua obra na cruz, por aquilo que o Senhor fez para que nós pudéssemos ter salvação. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe agora a Eliette, que vai trazer essa mensagem, e que livre a casa da Eliette de todo o mal, e abençoe toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Ok, Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia que a gente pode compartilhar a palavra de Deus, do nosso querido Jesus. E hoje é um dia que está frio, né? Bem frio. E a gente está aqui, né, no conforto do nosso lar, aqui todo empacotado. Mas a internet tem seus benefícios e os seus malefícios, né? Bom, então, o que a gente vai falar hoje é sobre ser exemplo, né? Exemplo tem a ver com os outros aprenderem algo que a gente está fazendo, ou nos julgarem, né? Os outros não nos julgarem referente a algum ato, alguma ação, alguma coisa que eu diga ou faça, ou alguma escolha que eu faça, né? Tudo isso tem a ver com exemplo. E sobre esse aprendizado, né, que nós também aprendemos com exemplos. Tem um dizer que vocês já viram, a gente até falou aqui, mas eu vou falar novamente, o dizer é mais ou menos assim: o imprudente ou uma pessoa burra não aprende com os próprios erros. A pessoa inteligente, ela aprende com seus próprios erros e ela muda, né? Ela aprende. E o indivíduo brilhante é aquele que aprende com o erro dos outros, e não fazer o mesmo erro, né? Então, ele observa o exemplo do outro. E ser exemplo no mundo cristão, logicamente, é a gente demonstrar bons exemplos, né? Então, a gente vai ver o que é, como, por quê, para a gente poder aprender sobre isso, né, irmãos? Porque na Bíblia, ou no nosso dia, aliás, no nosso dia a dia, não na Bíblia, no nosso dia a dia, nós podemos dar bons exemplos ou maus exemplos, lógico,
né? Tanto para os nossos entes queridos, como para pessoas que às vezes nem são cristãos, que às vezes estão nos observando, né? Mas, para falar de exemplo, o nosso maior exemplo na Bíblia é, logicamente, Jesus, né? Porque essa foi uma das funções de Jesus também ter vindo aqui na Terra. Está certo que a maior função dele foi morrer na cruz, para que nós possamos ter vida eterna. Mas também Jesus veio para nos dar exemplo, né? E também é importante, irmãos, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que dar um bom exemplo na minha casa para ensinar meu filho, né? Mas a Bíblia fala que a qualquer momento nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Queria que o pastor abrisse em Hebreus 12, 1, que fala justamente isso, né? Nós estamos sempre acompanhados, irmãos, mesmo que estivermos sozinhos. Porque o mundo, existe um mundo que a gente vê, um mundo concreto e um mundo espiritual, né? Se o pastor puder abrir em Hebreus 12, 1, senão eu leio aqui. Vamos aguardar só um pouquinho. Não está compartilhando. Então, por enquanto, eu vou ler aqui, enquanto ele prepara para a gente acompanhar os outros. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois... vai abrir agora. Hebreus 12, 1. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, esse versículo é um versículo tão rico. Primeira coisa, existe uma nuvem de testemunha que estamos rodeados por ela. Essa nuvem de testemunhas não necessariamente são pessoas humanas, mas certamente essa nuvem de testemunhas também é composta por seres espirituais. Seres espirituais, anjos ou demônios, né? Muitos anjos atentam para o que a gente fala. Muitos demônios atentam para o que a gente fala, para que eles possam nos acusar também, né? Então, a gente tem que atentar muito para isso, né? Porque nós não estamos sozinhos, irmãos. Tem até um filme, né? Nós não estamos sozinhos, mas eu não vi esse filme, mas eu imagino que seja um filme de seres do outro planeta. Que o pastor Hélio já fez uma pregação aqui sobre isso para falar que isso não existe, né? Se existir, são seres espirituais, né? Que não são daqui da Terra mesmo, são seres espirituais. Então, de que maneira podemos ser exemplos aproveitáveis, bons exemplos, né? Como nosso Pai é amor, Deus é amor. Se eu me julgo filha de Deus, eu tenho que exalar as características do meu Pai, né? Porque essa história de ser filho de Deus é muito assim, eu já vi muito atrás de... Antigamente, os caminhões tinham... Quase todo caminhão tinha a dizer atrás, né? Vou com Deus, amo minha família, né? E tinha também coisas espirituais, né? E falava assim, eu também sou filho de Deus, ou todo mundo é filho de Deus. Não é todo mundo filho de Deus, irmãos. Todo mundo é criatura de Deus.
Deus nos dá um poder para nos tornarmos filhos de Deus, os que creem no seu nome e os que fazem a sua vontade. A todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando nascemos, nós somos simples, meras criaturas, né? Então, quando eu falo, olha, eu tenho um pai, e é um pai de amor, se eu sou filha dele, eu herdei a sua maneira de agir, né? Se eu sou verdadeiramente filha de Deus, eu tenho que exalar o amor de Deus. Jesus, ele era manso e humilde. Se Jesus era manso e humilde, ele nos deixou esse exemplo. Aí eu tenho que ser mansa e humilde. E às vezes o cristão, principalmente o cristão novo, né, que a gente chama de neófito, ele tem algumas dificuldades que são naturais, mas com o processo, com a vivência, com a oração, com a vida cristã, tem que existir uma transformação, irmãos. Porque se a pessoa entrou, desculpa a palavra, uma carcamana, uma grossa, uma impaciente, uma irada, entrou assim no reino de Deus e não aprendeu nada com o exemplo de Cristo na vida dela, não teve uma transformação na vida dela, será que ela realmente é cristã? Porque a gente tem que se transformar. A gente tem que se transformar, a própria em Romanos fala para que conheçamos a perfeita vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tem que existir uma transformação, né? E o exemplo pode tanto vir de Jesus, como nós sermos o exemplo, né? E como exalar bons exemplos? Se nós somos ruins, se temos a natureza ruim. Nós só conseguimos exalar bons exemplos, irmãos, quando o Espírito Santo nos transforma. Se não houver uma transformação, não vai ter bons exemplos. Vai ter exemplo de gritaria, de ira, de vingança, né? E aí, como é que eu vou dar bom exemplo? Então, para o Espírito Santo me transformar, tem que existir uma disponibilidade do meu coração em permitir com que Cristo habite em mim e me transforme, né? Que não é aquela religião que faço as boas, pego assim, eu quero essa bênção, eu quero essa proteção, mas olha, você tem que dar a sua vida. Não, minha vida pertence a mim, eu gosto de mandar na minha vida e eu sei o melhor para mim. Então, você não é crente. Você quer fazer uma barganha, né? Você quer ir lá dar o dízimo e querer uma proteção e querer resolver um problema familiar e depois você esquece de Deus. Você não está sendo transformado, né? Então, Deus, irmãos, não força ninguém a ser transformado. Essa é uma porta que abre só por dentro. A gente tem que abrir essa porta de transformação, né? Eu tenho que querer que o meu eu carnal seja transformado, para que possa nascer uma nova criatura, um indivíduo espiritual, né? Um indivíduo espiritual dentro desse ser carnal. E essa transformação é uma coisa que ela não é abrupta, não é no piscar de olhos, não, irmãos. É uma transformação que vem aos poucos na nossa vida, né? Porque essa transformação, ela vem da ação do Espírito Santo, da ação da palavra, da ação de experiências que eu vou tendo com Deus, né? Então, por que eu tenho que ser um bom exemplo? E um bom exemplo na vida cristã, não é que eu tenho que ser boazinha e fazer boas obras para ser bom exemplo. Não é bem isso, irmãos. Eu tenho que ser bom exemplo porque eu tenho que exalar a obra de Cristo na minha vida.
e não ser bom exemplo, fazer boas obras para que Cristo possa me dar a vida eterna. Não, a vida eterna não vem decorrente do meu agir. Tudo foi consumado na cruz. É que do momento que eu tenho Cristo, ele vai me transformando, eu vou me submetendo à sua obra, e aí eu possa exalar bons exemplos para as outras pessoas. Né? É diferente. Né? Então, eu sendo bom exemplo, por que ser bom exemplo? Porque os outros estão me observando. Principalmente quando sabe que você é cristão. Os outros te observam. Para poder depois, num dia ou outro, falar, lá, tá vendo aquele crente, olha lá, está aprontando, está roubando, está traindo, está passando a perna nos negócios, entende? As pessoas observam muito o cristão, os exemplos que a gente dá, né? Então, através do bom exemplo, além da gente saber que os outros nos observam, é importante para dar o nosso testemunho cristão, para mostrar para os outros que Cristo está aqui dentro. E não é a Ilete que está agindo, é Cristo que está agindo, né? Então, desse modo, eu preciso de mostrar para o meu próximo, naquela situação, como agiria Jesus. E isso não é fácil, irmãos, porque a carne quer sempre falar mais alto. Como diria um irmãozinho da igreja, o meu sangue espanhol sempre quer falar mais alto, né? Então, a gente precisa de muito choro dobrado, de muita unção, de muito amor de Deus, de muita misericórdia, para que haja essa transformação em nossas vidas, né? Então, quando a gente dá um bom exemplo, eu não só estou mostrando para o próximo que mora aqui dentro, mas eu estou mostrando para mim mesmo o que mora aqui dentro, né? Porque às vezes a gente não se conhece, irmãos. A gente às vezes só se conhece numa situação de estresse, por exemplo, né? Tem pessoas que em situação de estresse fica paralisado, não faz nada. E tem pessoas que em situação de estresse viram um leão, né? O que isso quer dizer? Que às vezes nem a gente se conhece, né? Precisa de uma situação assim que de muita emoção, às vezes, para a gente saber quem a gente é, né? E se a gente der bons exemplos, mesmo numa situação difícil, a gente vai pensar, não, eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei que Jesus está me transformando, senão eu não ia agir assim. Eu ia meter os pés pelas mãos nessa situação. Mas se eu agir dessa maneira, com temperança, com serenidade, é porque Deus está habitando o meu coração. Então, quando eu dou bom exemplo, não só estou mostrando para o outro, mas eu estou mostrando para mim mesmo, né? O que é ser um bom exemplo, né? Bom, onde ser um bom exemplo? É óbvio, irmãos, que é em qualquer hora, em qualquer lugar, e principalmente fora da igreja, porque dentro da igreja é muito cômodo, é muito fácil a gente dar bons exemplos. São nas situações do nosso cotidiano que a gente acaba sabendo o que é dar um bom exemplo, né? E interessante que Santo Agostinho, eu não sei exatamente se essa frase é atribuída a ele, mas dizem que fala assim, as palavras voam, a escrita permanece e o exemplo arrasta, né? Então é muito profundo isso. Porque o que você ensina para o seu filho, você tem que vivenciar. Porque se você ensinar para o seu filho a retidão e você ser um mentiroso, ele não vai aprender o que você ensinou, ele vai aprender o exemplo que você deu para ele, né? Então, o nosso exemplo, eventualmente, pode transformar a vida de outro, né? E o próprio Jesus ensinava através de exemplos. Eu queria que o pastor abrisse em João 13:12.
João 13:12. Depois que lhes... Jesus, né, ele lavou os pés dos discípulos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Verso 13. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, Jesus nos deu o exemplo, que está escrito no verso 15. Ele nos dá o exemplo. Então, irmãos, o nosso maior exemplo vem de Jesus, né? Então, quando Jesus fala, eu vos dei o exemplo, é a nossa vida que tem que ser um exemplo, muitas vezes por não cristão. E o cristão já é cristão, o exemplo que ele vai seguir é de Cristo. Agora, o não cristão, ele não tem acesso a Cristo, não tem acesso a Deus. Porque o mundo dele gira em coisas concretas. Ele, às vezes, nem conhece que Deus é espírito, né? Então, para ele, ser cristão é mais ou menos o que ele vê das pessoas que saem da igreja, e ele fica observando, né? Então, nós temos que ser crente, dizem, né, full time, o tempo todo, né? E não somente quando estamos conversando com os irmãos da igreja, não somente quando um filho nos observa, um irmão da igreja nos observa, né? O tempo todo, de segunda a segunda, né? Porque não adianta a pessoa ser caridoso e bonzinho na igreja e por aí ele ser um mauzinho. Não é mais bonzinho, ele é mauzinho, dá maus exemplos, fecha todo mundo no trânsito, e se alguém fecha ele, ele xinga de palavrão e mostra gesto obsceno com a mão, né? Então, ele não está dando bom exemplo, né? Apesar que as pessoas, hoje em dia, antigamente se fazia mais isso, né? Hoje em dia não se faz tanto porque as pessoas têm medo, né? Porque tem muitas pessoas que não iam revidar só com xingamento e talvez com alguma coisa pior, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Timóteo 4:10, porque nós temos que ser exemplo sempre. Então, 1 Timóteo 4:10 fala assim, isso. Porque para isto, trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Sê o exemplo dos fiéis. Está aqui na carta ao Timóteo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Vocês veem, irmãos, que são várias coisas que a gente tem que ser exemplo. Na palavra, o que está saindo da minha boca? São palavras boas ou são metade palavras boas e metade palavras de derrota? Ou metade palavras boas e metade palavrões? O que está saindo da minha boca? São palavras que edificam ou palavras de derrota? Né? Então, aqui está dizendo, ó, na palavra, no trato, esse trato é o relacionamento. Como eu tenho me relacionado com as pessoas? É com paciência ou é com exigência? Ou é na base do grito? Ou é na base da impaciência? Né? É muito importante, irmãos, o nosso trato, o nosso relacionamento com o próximo, para nós darmos bom exemplo. Que às vezes a pessoa tem um nível de exigência com o próximo que às vezes ela não tem com Deus. Entende? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que agir com longanimidade, com paciência, às vezes, com as pessoas. E não
cheio de exigência, como se a pessoa tivesse que ser um cristão nota 10, senão não anda comigo. Não, irmãos, Jesus, ele veio tratar os doentes, a igreja é um hospital, porque se a pessoa tivesse já perfeita, não precisaria de igreja, ela já podia subir direto lá para o céu. Então, aqui está dizendo, não despreze tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Muito importante isso, irmãos. Trate as pessoas que você considera pecadoras, não cristãs, que não está no topo, no top, com paciência, com amor, e não com exigência. Se você amar, 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 às vezes a transformação vem muito mais rápida do que exigir, 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 né? No espírito, na fé, na pureza, né? Então, temos que ter uma vida pura, né, diante de Deus para mostrar bons exemplos. Outra coisa, irmãos, na semana passada a gente falou, terça-feira passada, a gente falou sobre a prudência, né, no culto do dia 6 de agosto. A prudência também é um bom exemplo. A temperança é equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio, irmãos? É a gente ter dificuldade e não entrar em parafuso, tá? Não ter os altos e baixos. É o equilíbrio. E esse equilíbrio é uma coisa que vem de Deus, né? Então, temos que mostrar esse equilíbrio também, né? Não é assim o cristão leviano, irresponsável, que faz as coisas meio sem saber, ou impulsivo, né? Ou colérico. Colérico é aquele crente bravinho, né? Ah, não mexe comigo, né? Ou imprudente, né? Que não toma cuidado, que não analisa a situação, negligente, né? Que faz as coisas assim meio malemar, ou incontinente, né, que não consegue se conter nos seus instintos, né, ou destemperado, né, que é aquele que não leva desaforo para casa. Então, irmãos, se o cristão tem essas qualidades horrorosas, que não é qualidade, essas características horrorosas, é porque ele é um neófito, é um novo na fé. Que se o cara for velho na fé e continuar leviano, bravinho, imprudente, negligente, impulsivo, incauto, ele tem que se converter, né? Eu queria que o pastor abrisse em Tito 2,6. Tito 2,6, que fala sobre moderação, né? Porque tudo isso, irmãos, tem a ver com exemplos. Tito 2,6, isso. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo. De boas obras, olha, em tudo te dá por exemplo. Em tudo, irmãos, nós temos que ser bons exemplos, porque o mundo nos observa, né? Então, a gente tem que cuidar disso, diligentemente temos que cuidar disso. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Esse gravidade, irmãos, tem a ver com seriedade. Não é que é uma coisa grave, emergente, não. É uma coisa, mostra incorrupção, seriedade e sinceridade. Olha que interessante. Linguagem sã e irrepreensível. Olha como é importante o que sai da nossa boca, não só dizendo em palavrões, não é só isso, não, irmãos. É, às vezes, palavra de derrota, sabe? Uma palavra de derrota com um filho. Ah, desse jeito que você está, você não vai dar certo. Ah, você vai ser um preguiçoso a vida inteira. Ah, se você continuar fazendo isso, sua vida vai para o buraco. Vocês entendem, irmãos? Não é que não devemos orientar, mas devemos ver como orientar. Porque orientar é uma coisa, ficar rogando praga é outra, né? Então, ó, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer sobre vós.
dizer de vós? Lembra que eu falei que somos rodeados por uma tão grande testemunha? E eu falei que essas testemunhas não são só pessoas, mas também são seres espirituais. E aqui, quando diz, ó, para que o adversário se envergonhe, quer dizer, para que Satanás não tenha nada para falar de você. Ser um bom exemplo, né? Não um exemplo de impaciência, de vingança, de reclamação, de ira, de gritaria, de murmuração, de melindres. Irmão, você vê que aqui é um monte de coisa que não é não matarás, não dirás falso testemunho, não, é coisinhas que é o nosso dia a dia, né? Preguiça, procrastinação. Procrastinação, irmãos, vai ficar, não, depois eu faço, depois eu vou. O culto que vem eu vou na igreja, sabe? Não colocar Deus no primeiro lugar, sabe? Então, irmãos, às vezes fala mal uns dos outros, né? Reinventar coisas uns dos outros, irmãos. Tudo isso são coisas que não estão lá nos 10 mandamentos. E são coisas pequenininhas que acabam maculando bons exemplos que a gente possa dar, né? E esses bons exemplos, irmãos, a gente vai ter que buscar em Cristo, porque nós somos maus, por natureza nós somos maus, né? Nós vimos quem nos fez, né? Que foram os Elohims. Então, por natureza, nós não somos feitos seres celestiais, nós temos que ter uma transformação, nascer de novo, né? Para poder dar o reino de Deus. Então, essa transformação vem através de Cristo, essas boas obras vêm pela transformação que o Espírito Santo faz em nós, né? O amor vem através do Pai. Então, irmãos, nada de bom vem de nós. Todos os exemplos que a gente possa externar na nossa vida, as obras, vêm de Deus. Deus nos transformando, né? Eu queria que o pastor abrisse em Tiago 5:8, e fala também da murmuração, né? Da queixa, da fofoca, do mexerico. Irmãos, isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Ficar, às vezes, como, não a nossa igreja é pequenininha, irmãos, mas tem igrejas grandes que têm muito esse problema. Tiago 5:8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, olha, contra, tá? Para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. O que esse último versículo fala, irmãos? A gente tem que ver o exemplo da aflição. Por quê? Porque aqui, irmãos, é tempo de luta, é tempo de transformação, é tempo de confrontação com o inimigo, é tempo de tristeza, é tempo de, às vezes, ganhar, às vezes, perder. Isso faz parte da nossa vida aqui, irmãos. No mundo tereis aflições, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de termos perdas, não nos isenta de termos perdas, irmãos. Então, uma coisa eu sei, lá no céu não vai ter roubo, não vai ter tristeza, não vai ter decepção, não vai ter desilusão, não vai ter engano, não vai ter injustiça, não vai ter roubo, não vai ter nada que nos desgosta tanto nesse mundo, né? Pessoas nos enganando, pessoas nos trazendo transtornos. Irmãos, aqui nós estamos sujeitos. Jesus falou que teríamos aflições, né? Sabemos que esse mundo jaz no maligno, está no maligno, né? Então, por que a gente acha que aqui vai ser um mar de rosas, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Pedro 2:21, só para a gente poder. Agora que eu vi o horário, 20h36. Espera aí, então vamos correr. Tá.
Não, Mas, Eliette, não precisa correr, não. Vai no seu, fica tranquila. Tá excelente. tá, tá bom. É, espera um pouquinho só, deixa eu descer aqui. Qual que eu falei, pastor? Qual o versículo que eu falei? 1 Pedro 2:21. Tá, peraí, deixa eu só achar aqui. Que eu fui. Isso. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Então, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Vocês entenderam? Cristo padeceu e nos deixou esse exemplo para que sigais suas pisadas, o qual não cometeu pecado como nós cometemos, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, ele não injuriava, ele não devolvia na mesma moeda, e quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, irmãos, Deus é nosso juiz, ele que julga justamente, porque aqui nesse mundo teremos muitas injustiças, irmãos. E o que está escrito aqui? Cristo padeceu, deixando-nos o exemplo. Isso quer dizer que, vez ou outra, vamos padecer também. Não espere mar de rosas, senão você vai ficar frustrado, né? Uma coisa eu sei, Deus está comigo todo o tempo. E isso é o mais importante. E é Deus que me julgará. Ele me conhece, né? O apóstolo Paulo, ele falava, olha, eu sou o seu exemplo. Cristo é o meu exemplo. Eu sou o seu exemplo. Então, você pode me imitar. Me imitar. Ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Paulo falou isso, não precisa abrir, pastor, só quem quiser anotar é 1 Coríntios 11:1. Né? Então, como eu já disse, irmãos, o nosso procedimento ele é observado por homens, ele é observado por demônios, por anjos, né? E nós, sem o bom comportamento, tem que estar associado à vida do cristão, né? Quando nós temos nossas decisões, nosso vocabulário, nossa fé, nossa confiança no futuro, nosso equilíbrio emocional, nosso modo de pensar e de fazer escolhas, tudo isso são exemplos que a gente está dando para os outros, porque a Bíblia fala que nós somos uma carta que é lida, né? Lida por todos os homens. Se nós somos uma carta lida por todos os homens, nós somos observados, porque as pessoas querem ver, olha, se Cristo está nele, será que ele vai ter uma boa opção, uma boa escolha perante essa situação difícil? Né? Essa passagem que nós somos a carta lida por todos os homens está em 2 Coríntios 3:2, não precisa de abrir, não, pastor. Então, o testemunho cristão, irmãos, é o exemplo da nossa vivência com Cristo, né? Do nosso testemunho, e às vezes, sem abrir a nossa boca, nós podemos dar um testemunho através do nosso exemplo. Em Atos 20:24, pastor, é o último versículo que vamos ler, Atos 20:24, porque às vezes a pessoa, irmãos, é tipo aquela sentimento de vingança, sentimento de injustiça, como é que fizeram isso comigo? Né? Aquele sentimento, isso aí acaba fazendo mal para a gente. Então, Atos 20:24 fala assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quando a gente coloca, irmãos,
Deus acima de qualquer coisa na nossa vida. As coisas que nos acontecem perdem um pouco o poder de nos tirar a paz, né? Porque todos nós sofremos, padecemos nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno, eu já falei. Mas quando a minha vida não é tão preciosa quanto Deus, né? Parece que os problemas perdem um pouco o brilho, ou perdem um pouco o poder de nos derrotar, né? Então, sabemos que os dias são maus, né? Eu falei isso a semana passada também. Mas, por outro lado, Deus tem pressa de povoar os céus. E as pessoas, para entrarem no céu, estão nos observando para ver se vale a pena, né? E que privilégio seria, né, irmãos, eu arrebatar um homem e uma mulher do inferno, porque ela está vendo o meu exemplo, né? Então, mesmo que eu não tenha a exata dimensão, né, porque muitas coisas acontecem no mundo espiritual, o nosso exemplo, como diria o Santo Agostinho, né, que eu li lá em cima, o nosso exemplo pode arrastar, pode transformar e pode converter uma pessoa. E acho que o meu exemplo é tão importante para eu manter minha sanidade cristã, né? Minha sanidade espiritual, sanidade na minha vida, para eu demonstrar, será que eu estou mesmo cumprindo a minha função de cristã ou eu estou vivendo numa hipocrisia? Né? Então, quando eu vejo o exemplo que eu estou dando, eu começo a me testar para mim, porque Deus não precisa me testar, Ele sabe o que está no meu coração. Quem testa lá é Jeová, né, que prova as pessoas. E com isso, irmãos, esse exemplo pode ser um exemplo transformador. Amém, irmãos? Glória a Deus, esse é o recado que eu queria dar hoje. Pastor Hélio. Eliette, perfeito, excelente. Esse assunto é muito caro para mim, né? Você sabe disso. Eu sempre, sempre pensei dessa maneira. Né? Porque, assim, quando a gente é pai, quando você é pai e você quer o melhor para o seu filho, não tem coisa melhor para o filho do que o céu. Existe coisa melhor do que o céu para o seu filho? Não, não tem. Então, quando nós casamos, eu e a Rosana casamos e tivemos filhos, a nossa grande preocupação é que nós pudéssemos ser exemplos para os nossos filhos. Eu tenho 3, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. O Daniel, a Raquel e a Esther, com 5 anos de diferença cada um. O Daniel hoje tem 32, vai para 33, eu acho. A Raquel, 5 anos a menos, a Esther, 5 anos a menos. Vai fazer 23 a Esther. Então, eu tinha no meu coração o desejo de que eles se apegassem a Deus. Né? Mas nunca os forcei. Eu posso contar aqui dezenas de histórias para vocês, muito interessantes, sobre essa questão do exemplo. Né? Então, quando nós tivemos nossos filhos, a nossa grande preocupação é que eles olhassem para nós e nos vissem como bons exemplos de cristãos. E, irmãos, eu consegui. Vocês conhecem os meus filhos. Eu consegui. E os meus filhos estão todos comprometidos com Deus. Percebe? Então, eu acho assim, que o exemplo é fundamental, fundamental, para que a gente possa trazer pessoas para Deus. Né? Se a gente é íntegro,
no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho, nós usamos a boca de maneira correta, se nós usamos os nossos olhos de maneira correta, se a gente for sempre íntegro naquilo que fazemos, pronto, nós já demos uma boa caminhada para a pregação do Evangelho. Então, é tranquilo, facilita a nossa vida. Quando você dá um bom exemplo, fica mais fácil você falar de Jesus. Percebe? Penso que essa matéria é uma matéria fundamental, né? Eu sei que eu estou longe de ser igual a Cristo, mas eu estou atrás. eu tô tentando pegar o bafo ali, sabe como é que é? Eu estou atrás tentando pegar o bafo de Cristo, manja? Ai, meu Deus do céu, é isso aí, tá assim, eu acho que se tem alguém aqui, ou mesmo na gravação, ser exemplo de integridade para os filhos tornará seus filhos íntegros também. Né? Amém? Queria passar a palavra para o Weber. É com você, meu querido pastor Weber. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Irmão, mas foi uma benção, né? Tudo que a irmã Eliette falou, tudo que o pastor Hélio acabou de testemunhar aí, é uma benção maravilhosa. Mas eu vou te dar uma dica, irmão. Dá uma dica. Você só vai conseguir isso se você arrepender dos teus pecados e nascer uma nova criatura. Quando Jesus chegou para Nicodemos e falou que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus, esse nunca vai conseguir dar um bom exemplo. Esse que não nascer de novo. É impossível você dar um bom exemplo se você não nascer de novo. E tem mais, vai ter que ter um sepultamento da velha criatura. Que é o que está aqui em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Tem que haver um sepultamento da velha criatura. Se você não nascer de novo e não houver um sepultamento da velha criatura, você nunca vai conseguir. É impossível você ser um exemplo sem ser uma nova criatura, sem ser uma criatura guiada pelo Espírito Santo. É impossível. Você pode. O apóstolo Paulo mesmo falou que muita coisa ele fazia, o que ele não queria, ele fazia. Então, se você quer dar bom exemplo, nasça de novo, arrependa os teus pecados, porque você carregar de pecado, jamais você vai conseguir dar um bom exemplo. Você pode até vigiar, porque o bom exemplo, ele acontece naturalmente. Não adianta você força, uma hora você escorrega. Se você estiver cheio de pecado, na frente das pessoas, você começa a dar um bom exemplo. O que já aconteceu? Eu já vi várias pessoas que todo mundo falava que era um homem, esse homem, que homem caridoso, que homem, não sei o quê. Aí, logo, quando chega um dia, vem uma notícia que ele era um adúltero, estava traindo a mulher. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque ele não nasceu, era uma velha criatura carregada de pecado. O bom exemplo vem naturalmente. Quando você... Até um versículo, vou repetir de novo o versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. Preste bem atenção agora. E me manifestarei a ele. Se não houver uma manifestação do Senhor Jesus na tua vida, você não vai conseguir dar um bom exemplo. Você não vai conseguir. Uma hora você escorrega. Uma hora você dá um péssimo exemplo, que tudo aquilo que você fez de bom vai cair por terra. O povo fala, lá, o crente, tá vendo? Vivia falando isso, falando aquilo, agora, lá. Você não vai conseguir, irmão. Só amando o Senhor Jesus, só nascendo de novo, tem que cumprir a justiça de Deus na tua vida.
Senão você não vai conseguir nada, você vai ficar malhando em ferro frio. Você acha que é muito fácil? Você acha que se eu chegar e falar assim, não, eu vou dar um bom testemunho, que dá nada. Você vai dar um bom testemunho se você for humilde e prostrar nos pés do Senhor Jesus e pedir a tua misericórdia. Aí você vai conseguir dar bom exemplo. Mas se você começar a bater no peito, não, eu vou começar a vigiar. Aí você vai vigiar 1, 2, 3 vezes, chegar na quarta, você já está caindo igual uma mão no chão. Então, meus queridos, põe isso na tua cabeça. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que encher do Espírito Santo para você conseguir dar um bom exemplo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, o bom exemplo sai natural. Você viu o que Jesus falou? Rios de água viva vão fluir do teu ventre. Glória a Deus. Quando rios de água viva começam a fluir do teu ventre, você só vai dar bom testemunho. Você só vai dar bom exemplo. Aonde você passar, você vai dar bom exemplo. Naturalmente. Você fica até surpreso, as pessoas chegam e falam para você, rapaz, mas puxa vida, hein? Como você ajuda daquela forma. Aquilo para você foi uma coisa tão natural e para a pessoa foi algo sobrenatural, né? Mas se você nasceu de novo e é guiado pelo Espírito de Deus, porque a palavra de Deus deixa claro, aqueles que são filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. E está lá, se não me engano, em Atos... acho que 20, capítulo 20, versículo 8. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para você dar bom exemplo, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Por isso Jesus veio. Você não precisa de Jesus vir, não. Se você conseguir resolver as coisas por você mesmo, Jesus não precisa ter vindo, não. Romanos 8,14, irmão. 20,14, irmão? 8,14. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, você só vai dar um exemplo se você for guiado pelo Espírito de Deus. Você só vai... Porque o humilde, humilde, a palavra de Deus fala sempre humildade. Nós temos que humilhar, não é para o diabo, não. Você acha que eu humilho para Satanás? De jeito nenhum. Eu humilho é para a palavra de Deus, é para o Senhor Jesus Cristo. É para ele que nós temos que humilhar para a palavra, deixar a palavra entrar no teu coração e te transformar. A palavra lava você. Agora, você só vai conseguir gerir a palavra se você não estiver livre do pecado, se você nascer de novo. Aquela velha criatura que veio de Adão, aquilo não tem jeito com essa velha criatura, não, gente. Mas não tem jeito, a pior dos animais que tem a velha criatura. Por isso que Jesus diz claramente para Nicodemo, ele até assustou, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e tal, né? Ele até levou susto, ficou surpreso, mas se não nascer de novo, meu querido, você não vai conseguir dar meia hora de bom exemplo. Em meia hora. Você vai muito bem quando quer ver, opa, olha o exemplo aí do adúltero aí, né? Eu estava vendo aqui, uma ministra da Igreja Católica aqui, essa semana teve um rapaz aqui na minha casa que falou, olha para você ver, a mulher traindo o marido, era ministra lá na Igreja Católica, ministrava lá, agora traiu o marido. Como é que essa mulher conseguiu dar bom exemplo? Velha criatura, nojenta, velha criatura, irmão, eu tenho que falar assim, a velha criatura é nojenta. Entendeu, meus queridos? Nós não precisamos cumprir a justiça de Deus. Nós precisamos sepultar o velho homem no batismo. Ali que você vai sepultar a velha criatura. E nascer uma criatura gerada pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Amém? Que Jesus abençoe todos os irmãos. E em nome de Jesus, todos vão conseguir dar um maravilhoso exemplo para que o mundo creia que Jesus veio e está vivo. Amém? Amém. Jesus abençoe. Passa a palavra para o Valdo. Maravilha, glória a Deus. Maravilha, né, irmãos? Com relação a exemplo, quero dizer, o apóstolo Paulo, né, ele
ele passava, né, essa responsabilidade, né, que nós devemos ter, nós, né, o crente, o evangélico, o irmão, aquele que conhece a palavra de Deus, né, aquele que pertence à igreja, né, ele tem de ser uma pessoa digna de ser imitada. A gente fala assim, às vezes as pessoas assustam, mas é o que o apóstolo Paulo, ele disse, né, ele diz assim, ó, sejam meus imitadores, né? Então, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele era soberbo? Não é. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, eu fico imaginando, sabe, tão humilde era o apóstolo Paulo, né? Você conversar, eu fico imaginando, né, se eu tivesse oportunidade, se algum dia eu quero ter essa oportunidade ainda, né, de conversar com o apóstolo Paulo, para me perceber tamanha humildade o apóstolo Paulo, né? E ele dizia assim, sejam meus imitadores, né? Então, ou seja, não é que ele seja soberbo, isso que eu quero passar, irmãos, é porque é uma necessidade, né? Se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser uma pessoa, eu não sei se nem se existe essa palavra, imitável, né? Então, veja bem, por que o apóstolo Paulo falava com tanta autoridade assim, né? Porque ele falava assim, como eu sou de Cristo. Então, o apóstolo Paulo chegou numa condição tal que ele sabia quem ele era, né? Eu achei muito interessante a Eliette, né, a irmã Eliette, falando que às vezes nós nem mesmo conhecemos, nós não conhecemos nem a nós mesmos, né? Muitas das vezes nós, às vezes, agimos de uma forma para, puxa vida, eu nem acredito, eu não acreditava que era capaz de fazer aquilo, né? Porque não conhecia a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo conhecia ele mesmo, porque ele dizia, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então, olha com a autoridade. Tem um momento também que o apóstolo Paulo disse o seguinte, sejam meus imitadores, não sejam imitadores de Deus, né? Sejam imitadores de Deus. Então, é muito interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele conhecia muito bem o Deus que ele servia, né? É um Deus que você pode imitá-lo. Se você imitar esse Deus, você não vai amaldiçoar ninguém, você não vai desejar maldade para ninguém, você não vai lançar maldição, não vai desejar enfermidade para ninguém, praga, não vai lançar praga sobre ninguém, né? Então, é o que não pode se dizer do Deus do Velho Testamento, ser imitador do Deus do Velho Testamento, misericórdia, né? Então, o que ficou muito claro, né? Sejam imitadores de Deus, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Então, né, meus queridos, e isso daí, conforme o pastor Weber disse, não é que você vai bater a mão no peito, oh, me imitam a mim, não é isso, né? É algo que acontece de uma forma espontânea, né? As pessoas, elas vão desejar, vão acabar imitando você, principalmente os seus filhos, né? Os teus filhos, você já ouviu aquela história que o filhinho fala assim, papai, quando eu crescer eu quero ser igual a você, né? Então, isso daí, o seu filho, será que o seu filho ele fala isso de você? O que ele pensa? O que o seu filho pensa de você, né? Então, no Dia dos Pais, o que o seu filho disse, né, a seu respeito? Em algum momento ele falou assim, olha, pai, você é um exemplo de pai, né? Você é um exemplo de pessoa, né? Então, eu acho que serve para estarmos meditando, né, irmão, se nós somos realmente bons crentes ou não somos bons crentes. Queria passar isso para os irmãos. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vou fazer uma pequena oração de encerramento e depois que eu encerrar a gravação, a gente volta para dar a bênção apostólica. Amém? Fecha seus olhos aí. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos, por essa palavra tão aquecedora, aquilo que aquece os nossos corações.
e nos ensina. Obrigado, Jesus, pela tua presença neste culto. Peço, Senhor, que o Senhor atinja, alcance os corações daqueles que estiverem assistindo esta gravação. Peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.